Paz, minhas irmãs, eu queria compartilhar uma palavra que veio da parte de Deus para o meu coração e eu queria compartilhar com as amadas. E dentro, desse projeto do Avance, eu quero compartilhar essa palavra que o Senhor trouxe ao meu coração. No ano passado, Ele já tinha me dado um texto, uma mensagem falando sobre amar a nossa estação. Ame sua estação. E durante esse tempo, novamente, ele trouxe que a gente precisa avançar, mas amando a nossa estação. Porque não é sobre chegar apenas, mas também de desfrutar da nossa evolução no caminho até a chegada. E temos que desfrutar com sabedoria. Então, a palavra que o Senhor trouxe para estar compartilhando com as amadas irmãs está lá em Provérbios 4, no seu versículo 18, que fala assim: Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até esse dia perfeito. É muito lindo isso. E eu quero compartilhar um texto que o Senhor ministrou no meu coração no ano passado. E ele fala sobre a comparação. Olha como o Espírito Santo ele ministrou ao meu coração. Porque o Espírito Santo que habita em nós é uma pessoa. E essa pessoa fala conosco. E quando Jesus teve um encontro com a samaritana, ele falou algo muito interessante. Que aquele que bebesse da água fluiria dele, águas vivas a jorrar. Então, nesse momento, o Espírito Santo vai jorrar uma água que ele me deu no ano passado. E eu quero compartilhar com as amadas irmãs. Fala assim, o texto. Comparação. Uma autossabotagem ao crescimento daquele que se submete a ela. Respeitar o nosso tempo de maturação é necessário. Reconhecer a nossa estação de aprendizado a nível de crescimento nos ajuda a desfrutar do caminho sem sentir peso e nos mantém constantes. Admirar uma pessoa que está em um nível ao qual almejamos chegar deve ser sempre um combustível para continuar perseverando na caminhada. Quando nos permitimos a se comparar, a autossabotagem, a única coisa que nós ganhamos é uma paralisia, pois começamos a ter um olhar de incapacidade diante de novos desafios. Para sair, é necessário nos olhar com mais carinho e amor, reconhecendo a estação, desfrutando dela, se amando e crescendo, até não haver mais. Todos nós temos um tempo. Desfrute dele com sabedoria e não se auto-sabote com a comparação. Tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Respeite o seu tempo e floresça onde Deus te colocar. Respeite o seu tempo. E a palavra que o Senhor trouxe com relação a Provérbios 4:18 é muito lindo, porque ele compara, olha como ele fala, mas a vereda dos justos é como, então ele faz uma comparação, que é a vereda dos filhos de Deus, daqueles que foram justificados em Cristo Jesus. O caminho deles, que é uma vereda estreita, onde muitas coisas da vida passada não cabe, muitas coisas nessa vereda, nesse caminho estreito, não passam. Há várias renúncias, principalmente do nosso eu,
do nosso ego, dos primeiros ensinamentos que nós tivemos antes de conhecer a Cristo, né? E a gente percebe o quanto Deus ele é maravilhoso, o quanto Deus ele nos instrui em todo o caminho e nos guia com seus próprios olhos. Amém? E ele tem falado durante esse tempo sobre o ser uma nova criatura. E ele tem batido muito em Colossenses 3, que onde Paulo ele começa falando sobre a gente estar com pensamento nas coisas do alto. Aqueles que já ressuscitou em Cristo. E aí ele fala para mortificar os membros terrenos. E esses membros terrenos, a velha criatura, ela era autoridade sobre as nossas vidas, né? Ela era autoridade. E o que eu acho lindo é que ele vem falando para que a gente primeiro mortifique, né? A gente precisa primeiro mortificar esses membros. Eu queria ler aqui os membros que ele manda mortificar. Olha o que ele fala. Para mortificar, mortificai, pois, vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria. Por estas coisas vem a ira de Deus sobre nós, sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas, outrora, antes, quando viveis nelas, ou seja, a velha criatura. Mas agora despojai-vos também de todas estas coisas, a saber, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mentais uns aos outros, pois já vos despistes do velho homem com seus feitos. E vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, no qual não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Aí ele fala: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. Observe que esse é o caminho estreito dos justos. Ele vai mortificar os membros terrenos que outrora ele era servo, outrora nós éramos servas, né? Desses membros terrenos. E o Senhor fala: mortificai, se despojar de tudo isso, né? Renunciar toda essa caminhada, renunciar todos esses atos e se revestir de quê? Se revestir de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. Essa é a vereda estreita dos justos. E aí ele compara, é como a luz da aurora. A luz da aurora, ela vai crescendo e é algo bem simplesinho, que vai nascendo, vai clareando. E perceba, ele fala assim, que essa caminhada dos justos é como a luz da aurora, que brilha mais e mais, ou seja, brilha. Essa caminhada brilha. Tem muita gente observando. E tem muita gente sendo iluminados pela nossa caminhada de renúncia, por essa caminhada que nos faz a cada dia ser mais parecidos com Cristo. E na medida que nós estamos brilhando mais e mais, que nós que nos inclinamos a buscar ao Senhor, a ser mais parecido com eles, vai chegar no objetivo. Porque o objetivo,
da luz da aurora é se tornar um dia perfeito. E é assim a caminhada do justo. Ele vai caminhando, dentro do propósito a qual o Senhor entregou na vida dele, a qual o Senhor colocou na vida dele. E o Senhor sabe quais são os processos a qual nós precisamos passar, né? Essa vereda que é estreita, o Senhor sabe quais são os processos que nós precisamos passar para refinar nós que somos até comparados como ouro. Perceba que o justo sempre vai ser comparado a algo da natureza que é belo, né? Que é iluminado. Nós somos comparados ao ouro, que tem que ser provado no fogo para ser refinado, para tirar todas as impurezas. Então, nesse caminho estreito dos justos, tem um processo maravilhoso da parte do Senhor, que vai nos, cada vez mais nos fazendo brilhar. O novo homem, ele vai brilhando e vai falando mais e mais do Altíssimo. Cada vez que nós nos parecemos mais com o Senhor, nós vamos brilhando, iluminando, resplandecendo uma luz que não é nossa, mas que carregamos e que temos responsabilidade. E não é algo tão somente no âmbito espiritual. Nós crescemos em várias áreas das nossas vidas, na área profissional, na vida, né, sentimental, na vida conjugal, na vizinhança. Há um testemunho que nós vamos contando, mesmo às vezes, muitas das vezes, sem abrir os nossos lábios. Porque quando nós permitimos Jesus entrar em nossas vidas, há uma obra sendo feita. Assim como é declarado que aquele que começou a boa obra é fiel para terminar toda ela. Mas há uma caminhada, e nessa caminhada nós precisamos desfrutar com sabedoria. Precisamos de ter a sensação do desfrute. A gente começa a perceber, na verdade, que o Senhor, ele vai nos dando graça. Coisas que a gente nem sabia que poderíamos fazer, a gente passa a fazer, porque toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, vem do Pai das luzes, em que não há sombra de variação. Então perceba que quando ele fala que é sobre a gente desfrutar a evolução no caminho, tem uma pessoa caminhando conosco. E a gente precisa desfrutar dessa companhia maravilhosa. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, até a chegada, o caminho que nós percorremos, precisamos desfrutar dessa companhia maravilhosa da verdadeira sabedoria, que é o Pai. A verdadeira sabedoria, ela caminha conosco e nós precisamos desfrutar cada vez mais dela. E precisamos derramar cada vez mais desta sabedoria personificada. A sabedoria do alto, ela é primeiramente pura, pacífica, moderada. Ela é benigna. Ela não é hipócrita. Ela não é partidária. Essa sabedoria que está lá em Tiago, que fala sobre a verdadeira sabedoria que vem do alto. Ela é primeiramente pura, pacífica, moderada. Ela é benigna. Ela é cheia de misericórdia. Ela não é hipócrita. Ela não é partidária. E aí a gente precisa aprender com esta sabedoria no decorrer da nossa caminhada. E quando a gente vai crescendo, porque aqui fala que nós somos comparados à luz da aurora. E a luz da aurora, ela começa muito simples, bem timidazinha. Vai clareando, clareando, clareando. E muitos de nós que quando para contemplar,
ver algo magnífico, né? É lindo ver a luz da aurora despontando, é lindo ver. E quando se torna o dia perfeito, o que o Senhor está querendo dizer? Esse é o fim que eu quero dar. O sol brilha. E o sol brilha, ele não brilha para ele mesmo. O sol, ele brilha para muitos, ele brilha para iluminar muitos. Ele não brilha para ele. Ele brilha para iluminar muitos. E ele fala, e quando o sol nasce, ele fala muito do Criador. E é sobre isso. Quando a gente se permite andar nessa vereda, nesse caminho estreito, a gente não fica apagado. Nós vamos brilhando mais e mais, até chegar no propósito. A luz da aurora tem o propósito de se tornar um dia perfeito. E o Senhor tem para cada uma de nós um propósito de vida. E quando nós nos permitimos de fato a desfrutar deste caminho, a desfrutar da companhia neste caminho, da companhia da verdadeira sabedoria, a gente brilha, vai brilhando mais e mais. Não há trevas na nossa caminhada, não. Não há morte na nossa caminhada. Só há vida na nossa caminhada. E geramos vida em muitas vidas. Então, fica aí a palavra que o Senhor declarou para nós. Avance, amando a sua estação. Há um tempo para todas as coisas debaixo dos céus. O Senhor fez tudo perfeito ao seu tempo. Cada uma de nós temos um tempo. Não se auto-sabote se comparando a ninguém. Não despreze seus pequenos começos, os seus pequenos avanços, comparado a pessoas que você já percebeu que já chegou num propósito que o Senhor já declarou até mesmo que vai ser igual ao seu. Não fique frustrado porque você ainda não chegou. Simplesmente caminhe. Mas desfrute da companhia que está contigo e que sabe qual é o seu tempo. Se ela chegou, isso significa que você também vai chegar. Que nós vamos chegar. E não se compare. Nós somos únicas diante do Senhor. Perceba que Deus, ele é tão maravilhoso, ele é tão Pai, que quando Jesus chama os seus discípulos, ele fala assim, olha, eu assemelho o reino dos céus como um homem que, chamando seus servos, entregou a eles os seus talentos, confiou a eles talentos segundo a sua capacidade. A um ele deu 5, a outro ele deu 2 e a outro ele deu 1. Mas as respostas que cada um teve, aquele de 5 que recebeu 5 talentos e o que recebeu 2 talentos, eles tiveram a mesma resposta, porque eles administraram bem, né? Eles multiplicaram os talentos que eles receberam do Senhor. Aquele que recebeu um só enterrou foi o único que recebeu uma resposta negativa. Mas eu quero que vocês prestem atenção em Mateus 25,14. Ele fala, tanto para o de 5 quanto para o de 2, que eles foram fiéis no pouco. E sobre os muito seriam colocados. Observe. Tanto para o de 5 quanto para o de 2, ele declarou, fostes fiel no pouco. Comparado ao Senhor, tudo que Ele nos entrega, minhas amadas, é pouquinho. É muito pouco diante do tudo que Ele carrega, porque Ele carrega, Ele governa tudo e todos.
Então, aquilo que Ele nos dá para administrar é muito pouco diante de tudo que Ele administra. Nós não conseguiríamos administrar nada do que Ele nos deu se Ele não nos administrasse, se Ele não governasse as nossas vidas. E é muito lindo. Ele entrega ministérios, Ele entrega ministério eclesiástico, ministério familiar, né? Ele entrega vários ministérios, vários serviços, né? Profissionais, coisas profissionais. Então, a gente precisa ser o quê? Ser fiel, tão somente fiel. Não é aquele que recebeu só 2. Olha, perceba que o que recebeu 2, ele não ficou abatido porque ele recebeu 2. Ele foi lá e multiplicou os talentos dele. Ainda que ele tivesse visto que um recebeu 5 e ele só recebeu 2, ele não se paralisou. Não, ele simplesmente multiplicou. E ele ouviu a mesma resposta que um recebeu 5 talentos. Então, perceba que não é sobre quantidade, é sobre a fidelidade. O Senhor está dizendo é sobre fidelidade. Todos eu vejo como meus filhos. Todos aqueles que receberam Jesus eu vejo como meus filhos. E tudo que eu entrego na mão deles, eu entrego conforme a sua capacidade. Então, minhas irmãs, não se auto-sabote, se comparando a ninguém. Você é única. Nós somos únicas diante do Senhor. E somos filhas. Ele não faz acepção, tá? Ele não faz acepção. Então, desfrute. Ame a sua estação. Ame o seu tempo. Cada estação não tem o seu tempozinho? Então, nós também temos o nosso tempo. Então, tão somente, como o Senhor falou ao meu coração, avance amando a sua estação. Pois não é sobre apenas chegar, mas também desfrutar da sua evolução, desfrutar dessa evolução. É tão lindo você saber desfrutar dessa evolução, porque você vai se perceber que você não faria nada se o Senhor não estivesse contigo. Então, por isso que ele fala, desfrute, reconheça, contemple a sua evolução no caminho até a chegada. Você vai me glorificar, vai me louvar. Você vai entender que quando você chegar, você terá uma história para contar. Você terá história para contar de superação, de medos que foram superados, de traumas que foram superados. Você terá uma história para contar diante do Senhor. Você terá uma história para contar diante de muitos que te viram no primeiro estado. Melhor é o fim das coisas do que o começo delas. No final, você vai contar sobre o meio da sua evolução. Então, desfrute com sabedoria. Você não está em uma competição com ninguém. Você está em uma caminhada de superação. Não despreze os seus pequenos avanços e pequenos começos. Pode ser pequenos, pode ser pequenos avanços, né? Mas diante de Deus já é muita coisa, porque você não está parada. Você está multiplicando. Amém? Que Jesus nos abençoe e nos fortaleça nessa caminhada. Avance se amando. Jesus abençoe.